Como é que vai ficar o setor do turismo depois da pandemia? Quando a gente vai poder voltar a viajar? E será que vai ficar mais caro ou mais barato voltar a viajar? Como vai ser essa viagem? Qual transporte a gente vai preferir? Onde a gente vai preferir se hospedar? Bom, a gente recebe muitas perguntas lá no nosso Instagram do Casal Giramundo e hoje eu decidi ir atrás, pesquisar um pouco o que as instituições estão falando, o que os especialistas estão pensando, para que a gente possa tentar aqui fazer um pouco de futurologia e tentar imaginar o que vai acontecer com o setor de turismo no Brasil e também no mundo. Você está no canal do Casal Giramundo e eu sou a Renata Assunção. Bom, a gente já viu que algumas pessoas estão fazendo um planejamento para voltar a viajar no segundo semestre de 2020. Então não há como se falar de um turismo pós-pandemia, mas um turismo que ainda que vai voltar a existir durante a pandemia. Acho que as pessoas vão começar a olhar para os locais que já estiverem com uma situação mais controlada para começar a fazer suas viagens, enquanto o vírus ainda estiver presente tanto no Brasil quanto no mundo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, 90% dos hotéis estão fechados e apenas os que estão abertos estão trabalhando com 5% da capacidade. Ou seja, é um baque muito grande para as redes hoteleiras e a previsão da associação é de que esse retorno seja lento e gradual e que você vai conseguir ter o mesmo nível pré-pandemia só daqui a 18 meses, que seria então no final de 2021. De qualquer forma, essa é uma previsão bastante otimista em relação, por exemplo, ao setor aéreo. O setor aéreo fala em 2023, 2024 para conseguir retornar ao mesmo patamar que ele estava antes da pandemia. Então também é um setor que está sofrendo bastante com toda essa crise que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. E qual vai ser esse destino? De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, vai ser um destino local, doméstico e ligado à natureza. As pessoas estão dando prioridade para locais próximos da sua casa, porque isso dá uma sensação de confiança maior, e também evitando locais em que possa haver aglomeração, como museus, palácios, qualquer lugar fechado, dando prioridade a lugares de natureza, cachoeiras, praias. E por que destinos próximos? Em primeiro lugar, por causa da fronteira. Muitas pessoas estão com medo de fazer planejamentos, de sair do seu país e depois não conseguirem entrar no país em que elas estão indo. E também medo de não conseguir voltar depois, porque essa mudança está sendo muito rápida, os locais abrem e depois eles fecham novamente e as pessoas ficam com medo dessas fronteiras. Atualmente as fronteiras estão todas fechadas, mas mesmo quando houver essa abertura, a gente sente que muitos turistas ainda vão ficar receosos e vão esperar mais um pouco para ter certeza de que essa fronteira vai estar aberta. A Submarino Viagens fez uma pesquisa com seus usuários que mostrou que a maioria dos brasileiros está se planejando para viajar na primeira viagem para o Nordeste brasileiro. Então essa é a primeira região que a maioria das pessoas pensam, o que vai de encontro com o que disse o Conselho Mundial de Turismo, que é exatamente as pessoas buscando praias e buscando locais próximos. E o buscador de passagens Viajala fez uma pesquisa com 3.000 usuários que mostrou que 26% dos entrevistados pretende fazer uma viagem ainda esse ano de 2020. E qual será o meio de transporte utilizado por esses passageiros? A maioria deles diz preferir carro neste primeiro momento. Por que isso acontece? Por dois motivos. Os aviões que dão uma sensação de uma contaminação maior. Algumas empresas no exterior estão fazendo um bloqueio do assento do meio para garantir uma separação maior entre os passageiros. Aqui no Brasil isso não está acontecendo, os voos têm estado bastante cheios. E ao mesmo tempo, mesmo essas companhias que estão fazendo esse bloqueio de assentos, há uma discussão dos especialistas sobre a saúde econômica dessas empresas, porque obviamente os aviões não foram feitos para voar dessa maneira. Então, se você coloca o avião com poucos passageiros, fica difícil pagar todo o custo dessa operação. E mesmo fora dos aviões, dentro dos aeroportos, as pessoas também já estão se sentindo bastante inseguras. Alguns aeroportos pelo mundo já falam em uma possível expansão para dar mais espaço entre os passageiros,
mas nada disso seria no curto prazo, porque é preciso fazer várias obras. Então, neste curto prazo, a maioria das pessoas está falando em viajar de carro. E aí o problema é também qualquer outro meio de transporte que comporte muitas pessoas, como ônibus, barco, qualquer outro meio de transporte, né? Todo mundo preferindo viajar de carro, se não tem carro próprio, fazer o aluguel de um carro. E as hospedagens, né? Muitas pessoas perguntam, o que será que é mais seguro? Ficar em hotel ou alugar uma casa por uma das plataformas de aluguel de casas? Essa é uma questão que tem ficado bem meio a meio, assim. A gente percebe em todas as pesquisas que a gente viu que muitos turistas dão preferência às grandes redes hoteleiras, porque acreditam que essas grandes redes hoteleiras vão ter medidas sanitárias mais confiáveis. E outras pessoas dão preferência à residência, porque ali tem uma cozinha, tem um espaço que você tem um controle maior. Então, depois que você entra e faz uma higienização, se você não confiar na higienização feita anteriormente, você tem um controle maior do que nos hotéis. O que a gente percebe é que todas as outras opções que são de maior compartilhamento, como alugar um quarto dentro de uma residência ou então ficar num albergue, num hostel, essas são as opções que ninguém está pensando no momento. Ou seja, o viajante mais econômico é que nesse primeiro momento, aparentemente, vai sofrer mais essa crise, porque as pessoas estão realmente com medo da aglomeração. E uma outra mudança muito grande que vai haver dentro do setor turístico, na real já está havendo, é com relação ao seguro viagem, que era uma coisa que muitos viajantes não se preocupavam muito, às vezes faziam porque era obrigatório, e agora está todo mundo preocupado, lendo as entrelinhas dos contratos e querendo saber qual é o melhor seguro viagem, qual vai cobrir pandemia. A maior parte deles não cobre, até agora o que a gente sabe que cobre é a Siscar, foi a única companhia que a gente conhece que disse que cobriria todos os custos com o coronavírus, todos os outros não cobrem. E essa é uma preocupação que as pessoas vão começar a ter a partir de agora, tentar encontrar seguro viagem que cubra pandemia, visto que vários viajantes tiveram bastante transtorno para voltar para os seus países quando foram pegos no meio da pandemia viajando de férias, né? Então essa vai ser uma preocupação muito grande dos viajantes. Mas a boa notícia é que há uma previsão de uma vontade muito grande das pessoas de viajar, porque estão há bastante tempo em casa, confinadas e muito saudosas desse encontro com a natureza, de espaço, de poder aproveitar a vida. E também por isso, assim, quando você é colocado numa situação tão traumática, você tem uma tendência maior a querer realizar seus sonhos, a batalhar em busca disso. Então, apesar da gente passar por uma crise econômica muito brava daqui para frente, a tendência é que as pessoas queiram muito, e aquelas que possam, elas vão dar prioridade a viajar e a conhecer esses lugares. E a outra notícia boa é que os pequenos produtores locais, que são aqueles que mais sofrem, né, porque tem pouco caixa para poder segurar esse momento de crise, são aqueles que vão receber primeiramente a ajuda, porque as pessoas vão começar a consumir o turismo pelos locais próximos das suas casas. Então, com certeza, este vai ser um ano que os brasileiros vão viajar muito pelo Brasil, vão conhecer muitas das nossas riquezas ou vão voltar para aqueles lugares que eles gostam muito. A gente também não vê a hora de poder colocar o pé na estrada. Esperamos que tudo isso passe logo para que a gente possa voltar a viajar e a conhecer tantos lugares bonitos, tanto aqui quanto no mundo. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, algo que eu não tenha colocado aqui, escreve pra gente nos comentários, manda uma mensagem direct no Instagram, que a gente está sempre disposto a responder, a conversar e a tentar buscar o melhor caminho para todos nós, tá bom? Um abraço!